Como que a inteligência emocional pode ser útil como uma ferramenta para formar um líder de fato, né? Ou um grande líder, um líder excepcional? Foi isso que esse cara aqui, o Sr. Daniel Goleman, professor de Harvard, estudou e publicou, né, esse artigo aqui na Harvard Business Review há algum tempo. E basicamente ele olha para 3 estruturas aqui que a gente vai usar rapidamente para cobrir esse tópico. Ele fala primeiro que existem pelo menos 3 categorias de habilidades que distinguem profissionais. E ele buscou qual dessas categorias tem um impacto maior na vida de uma liderança. Ele viu que existem habilidades técnicas, habilidades cognitivas, como o raciocínio analítico, por exemplo, e habilidades voltadas para a inteligência emocional, que na verdade nada mais é do que a arte de lidar consigo mesmo e a arte de lidar com os outros. E o que ele viu aqui foi que 90% dos fatores que diferenciam esses líderes excelentes da média dos demais líderes, esses fatores estão voltados a aspectos de inteligência emocional. E quais as 5 áreas de domínios aqui dessa IE, né, no final das contas? Primeiro delas, autoconsciência, né, que está muito representada aqui no aspecto de autoconfiança e numa avaliação honesta da realidade. Segundo, autocontrole, que fala de integridade e adaptabilidade. Por integridade, eu lembro de uma fala do Warren Buffett, em que ele fala que o ideal é que a gente busque pessoas para trabalhar conosco, que sejam íntegras, inteligentes e de alta energia. Mas se por um acaso elas não forem íntegras, os outros 2 itens podem matar uma equipe ou matar um negócio. Número 3, motivação. Motivação que nada mais é do que esse forte impulso, né, para conquistar. E eu diria um pouquinho mais voltado até para essa questão do comprometimento, que é a arte de andar uma milha extra sempre que necessário. Número 4, empatia, que está manifestado aqui em 2 frentes, né? Uma é atrair e reter grandes talentos e a outra é a sensibilidade intercultural, que não é só a ideia da gente lidar bem com pessoas de outros países, mas eventualmente pessoas do mesmo país e que tenham, né, características diferentes das nossas. Número 5, habilidades sociais, a ideia de construir e liderar grandes equipes, e eficácia, né? Como fazer esse grupo de pessoas trabalharem de forma coordenada em busca do resultado que é necessário. Terceiro bloco, justamente a ideia de como que a IE pode ser aprendida, né? Então, se esses valores, esses domínios são importantes para a manifestação de uma liderança eficaz, né? de uma liderança de altíssima performance, como que esses fatores podem ser aprendidos? No caso de autoconsciência, reflexão e um feedback, né? Ouvir as pessoas com a mente e o coração aberto aqui. No aspecto de autocontrole, nada mais é do que dar um espaço entre o impulso e a resposta, né? Então, quando a gente se vê ali no corner, por qualquer que seja a razão, a nossa natureza é dar uma resposta de imediato, né? Então, quanto mais a gente consegue espaçar e talvez dizer, olha, não tenho essa resposta agora, mas eu vou estudar melhor esse caso e eu volto em um outro momento. Ou eventualmente uma abordagem de uma pessoa, quanto mais a gente conseguir espaçar isso, né, sem dúvida melhor vai ser a qualidade da nossa resposta e focando naquilo que seria de fato uma resolução do problema e não talvez jogando mais gasolina na fogueira. Aspecto de motivação, trabalho e propósito, né, unir esses mundos que na época dos nossos pais, né, particularmente do meu pai, isso era muito diferente, né, trabalho estava muito voltado à ideia de sustentar a família. Hoje, né, essas gerações mais novas, principalmente, buscam sentido no que estão fazendo. Né? Qual é o impacto social que eu estou fazendo? Qual é o impacto no meio ambiente? Qual é o impacto na vida da minha comunidade? Então, unir esses mundos e buscar metas desafiadoras. Empatia nada mais é do que aquela aplicação da regra de ouro, né, que é não fazer aos outros aquilo que eu não gostaria que fizessem a mim e fazer aos outros, né, tratar os outros como eu gostaria de ser tratado. Então, é entender antes de reagir e ter uma escuta realmente ativa, né? Atenta. Tem esse cara aqui chamado Dale Carnegie, ele falava que todos são superiores a mim em alguma coisa e nisso eu posso aprender dessas pessoas. É um grande desperdício a gente não ter uma escuta ativa, não ter interesse de fato por ouvir o ponto de vista de uma outra pessoa. Por fim, entre habilidades sociais, eu diria que uma grande ferramenta para desenvolver, né, para aprender isso, é justamente essa ideia de influenciar sem a função, né? Sem o cargo, sem a autoridade, eventualmente. Então, hoje há muitas formas de se fazer isso, né? O próprio analista, por exemplo, quando desenvolve uma análise robusta daquilo que está fazendo, que dá uma visão clara da realidade que aquele time, aquele contexto, né, está inserido, isso é uma ferramenta extraordinária de influenciar outras pessoas e outras equipes. E, por fim,
que para mim tem uma ligação muito grande com o aspecto de eficácia, é levar essas pessoas, né, esse grupo de pessoas que trabalham conosco, a focar em valor. Mais do que no escopo, que eventualmente fica obsoleto muito rápido, é buscar valor o tempo todo. Beleza? Se você gostou desse conteúdo, peço para você dar um joinha, se inscrever no canal e até breve. Abraço!